Olá pessoal, estamos começando mais um programa falando de vida e eu estou aqui com meu querido amigo Ivier Garcês, meu maestrão. Seja bem-vindo ao som de Ivier Garcês, começando o nosso programa dinâmico, alegre, notícia, palavra, um programa para abençoar você e a sua família. Isso aí, vamos lá, Ivier, arrebenta! Esse é brabo, hein? É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa através desse canal do YouTube, que com certeza tem abençoado tantas vidas, tantas famílias. O nosso programa realmente é um programa muito especial e é muito bom estar aqui com o meu querido amigo, diácono e maestro, né, Ivier Garcês, e mais também um monte de coisa, que também ele é editor, ele também tem um canal no YouTube. Inclusive eu quero pedir aqui para os meus coaches aí, coloquem aí embaixo aí meus audiovisual, Brandão, Marlon, que estão aqui atrás das câmeras, mas eu vou chamar eles para fazer um programa comigo. Agora vamos fazer uma enquete, aproveitar, eu quero fazer uma enquete, vocês podem escrever aí, quem quer ver Marlon e Brandão aqui comigo fazendo um programa, coloca assim, que aí eles vão sair ali de trás e vão participar comigo aqui do programa. E aí, olha só que legal, um programa com todos nós juntos, olha que bacana, que legal, vai ser sensacional. Então fique aí, escreve bastante nos comentários se vocês querem vê-los aqui, e sair de trás da câmera e participar conosco aqui, né? Então, Ivier também, que faz toda a parte de edição, de áudio, de tudo. Então, é sensacional. É muito bom poder fazer o programa ao som do meu amigo Ivier Garcês. Ivier, hoje nós vamos começar com o nosso primeiro bloco, que é um bloco de notícias. E esse bloco fala sobre as notícias que acontecem no meio evangélico, né? E hoje eu tenho uma bomba aqui uma bomba para nós, uma bomba séria para nós olharmos aqui com muito carinho e chamar a atenção dos nossos queridos participantes desse programa, porque eu quero falar um pouquinho sobre missões. E é uma coisa que até hoje nós sabemos que existem missões no Brasil, que existem missões no mundo. Inclusive nós temos uma jovem que não é do nosso ministério, mas eu apadrinhei ela, o nosso ministério apadrinhou ela financeiramente, que é a Carol, que faz parte da Jocum, né? Que veio a um culto nosso aqui, num apelo, ela sentiu esse chamado missionário e hoje está no Nordeste em missões. E já está em breve vai estar viajando para a África, fazer um trabalho mais profundo na África. Então, Carol, se você estiver me vendo, um beijo no seu coração, louvo a Deus por esse despertamento. E quero falar um pouquinho sobre missões e principalmente as missões no Brasil e também no mundo, né? Que é uma coisa muito mais ampla. E por incrível que pareça, deixa eu só colocar aqui o nome dele, verificar aqui, o nome dele é Davi Botelho, das Missões Horizontes. E ele faz um negócio aqui, fala sobre esse assunto de uma forma assim, muito profunda. E ele diz que hoje nós estamos vivendo uma grande omissão na parte missionária. E isso é preocupante, porque nós não sabemos, na verdade, né? E o que fazer. Ele diz uma coisa interessante aqui do Steve Saints. Ele fala uma coisa interessante aqui. Ele diz o seguinte: o nosso hábito de enviar poucas tropas especializadas para lutar contra o inimigo e deixarmos a maioria dos cristãos fora dessa batalha espiritual é a nossa grande omissão. Profundo isso, né?
Então, ele está falando da omissão que existe dos grupos que formam, né? A Jocum é um deles, não temos só a Jocum, mas temos vários no Brasil que formam missionários. Mas está falando da falta de preparo que existia antigamente. Muitos jovens tinham esse chamado, essa vocação ministerial de alcançar pessoas, de evangelizar, de ser uma voz profética de Deus para o mundo, né? Ardia esse chamado de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é muito interessante, porque hoje em dia não se dá muito valor a isso, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós podemos ver que a cada dia mais a igreja tornou-se a ficar preocupada com si mesmo. E esquecemos que um dia nos convertemos porque alguém pagou um preço de entregar a vida para Jesus, decidiu viver para Jesus. E não podemos ser hipócritas e esquecer disso. E eu lembro quando eu me converti, entrei numa igreja. Essa igreja tinha um pastor e esse pastor decidiu abrir mão da sua vida para ser pastor. Então, pessoas, elas estão fazendo escolhas e no momento desse nós fomos alcançados. E agora? Chegou o nosso momento de proporcionar isso às pessoas. Essa é a proposta do Evangelho, né? De nós podermos não só receber, mas também dar, de levar a palavra. E Jesus deixou esse ensinamento quando ele estava ressurreto. Ele permaneceu 40 dias com seus discípulos e ensinando acerca do reino de Deus. E isso, ele já ressurreto, o que ele ensina está lá em Marcos 16, que ele diz, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, não só em Jerusalém, Samaria, mas até os confins da terra. E os patriarcas da igreja, como Pedro, Paulo e Timóteo e homens que doaram a sua vida pelo evangelho, fizeram a parte deles. Paulo fez 3 viagens missionárias, escreveu as maiores epístolas que nós temos acesso hoje, doutrinárias, epístolas gerais. Então, ele viajou o mundo e enfrentou naufrágios, simplesmente pelo fato de ir pregar o evangelho. E hoje, o que a igreja tem feito? É uma pergunta muito forte. Muitas das vezes nós não conseguimos evangelizar no nosso bairro, não conseguimos falar com os nossos vizinhos do amor de Deus, não conseguimos pregar a palavra no mercado, não conseguimos sair dentro de 4 paredes para levar a palavra a pessoas que estão próximas, quanto mais aqueles que estão longe. E eu tenho uma estatística aqui dele dizendo o seguinte, olha o desafio, ele coloca assim, é hora de empreendermos esforços para alcançar os não alcançados, esquecidos pela igreja evangélica no mundo e no Brasil. Observe alguns dados. E ele vem dizendo, o desafio: há 24 mil povos no mundo, dos quais 8 mil precisam ser alcançados. Então, de 24 mil povos, 8 mil sequer ouviu falar da Bíblia Sagrada. Gente, parece... mas nós estamos na era da internet, mas não são todos os países, não são todos os povos que têm acesso como nós temos, não é? É lógico que a internet ajudou muito a pregar o evangelho, mas de uma forma muito superficial, muito impessoal do que ir. E o evangelho não é só pregar, não é só falar da palavra de Deus, mas sim estar junto, ajudar, discipular, ensinar. Isso significa ir e pregar o evangelho. Então, outros dados. Há 6.287 línguas no mundo. Ouçam isso. 6.287 línguas diferentes no mundo. E 4.500 delas não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Meu Deus, então, olha a estatística, Marlon. 6.287 línguas no mundo e 4.500 línguas não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Então significa que pessoas não têm como ler, não têm como conhecer quem foi Jesus. Pessoas que estão nascendo e morrendo sem conhecer o poder do Evangelho, sem conhecer a salvação. Então é uma coisa muito terrível. E aí, olha só, agora
é o mais terrível. 85 mil morrem a cada dia sem nunca terem ouvido falar de Cristo. 85 mil pessoas morrem todo dia sem nunca ter ouvido falar do Evangelho. Aí eu te digo, o que essa estatística traz a você? Paz ou preocupação? Forte isso, né? Se você é um evangelista, se você é um homem ou uma mulher de Deus que tem pregado o Evangelho, vai te trazer uma satisfação. Mas acredito que para a maioria vai trazer uma preocupação. Eu quero despertar você, meu irmão, meu amado. É hora de nós sairmos, principalmente nesse período que estamos vivendo agora. É hora de nós sermos igreja. É hora de nós ajudarmos o próximo como um dia um próximo nos ajudou a nos levantar e a mudar de vida. E nós precisamos entender que isso é algo muito sério. Muitas pessoas precisam da gente, estão precisando ouvir uma voz amiga. Talvez você não possa ser esse missionário que vai traduzir essas 4.500 línguas que precisam ser traduzidas da Bíblia Sagrada, mas você pode ser aquele que vai ganhar o seu vizinho. Você pode ser aquele que vai se envolver com a sua igreja local, nos evangelismos, que você vai nos pontos de onde estão as pessoas desfavorecidas e ouvir uma palavra de vida, uma palavra amiga. Quem sabe você não vai começar ajudando um necessitado a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Comece assim, que juntos, se cada um de nós fizer uma parte, nós vamos alcançar o mundo que tanto está precisando do Evangelho de Cristo. Então fica essa estatística, essa preocupação, como eu falei para você, uma bomba, e nós temos que fazer alguma coisa por essas pessoas. Que fique essa sugestão a você, que não é uma sugestão, uma ordenança bíblica, para que você possa ajudar muitas pessoas no mundo, na vida, começando pelo teu vizinho. Amém? Estamos terminando o nosso primeiro bloco e daqui a pouco eu volto ministrando a palavra de Deus. Fica aí, não saia daí. Já volto já. Josué e Caleb foram os únicos dos espias que voltaram trazendo boas notícias da terra. Josué tinha uma visão profética. Entenda uma coisa, a visão, ela nos define. Então Josué foi aquele que teve que esperar 40 anos. E para esperar durante 40 anos, nós precisamos de uma palavra chamada perseverança. Ele não pecou, ele não amaldiçoou a terra, ele não viu o que não era para ver, ele fez tudo certo, mas teve que esperar. E nós não somos capazes de compreender talvez o que isso representa, esperar 40 anos para viver uma promessa. Com que você está aliançado, com o cumprimento ou com o tempo? Se a tua condição é tempo, você esquece do cumprimento e você abandona e você larga tudo aquilo que Deus falou que iria fazer na sua vida. Quando a gente olha para a vida de certas pessoas na Bíblia, você tira aquela ideia simples de que Josué foi... Mas quando a gente se coloca no lugar dele, você fica, meu Deus, quem foi Josué? Que ensinamento esse homem nos deixou, de perseverança, de vida. E aí chega o dia dele. Diga para o seu irmão, vai chegar o nosso dia. Esse dia, que é o nosso dia, só chega para aqueles que não desistem. Nós não somos envolvidos pelo sentimento de que agora eu vou desistir, agora eu vou voltar para a vida que eu tinha. Não, nós somos imbuídos de um sentimento chamado perseverança, que quanto mais a porta fecha, mais a gente quer entrar. Quanto mais a porta vai fechando, mais força a gente faz nela para ela não fechar. Quanto mais o inimigo se levanta, mais a gente se levanta para enfrentá-lo. Quando a adversidade vem, a gente se levanta para combater. Quando vem a enfermidade, a gente levanta a fé para ser curado. Em nome de Jesus hoje, eu digo para você, para os seus ouvidos espirituais, prepare-se, sai da zona de conforto. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite,
que as promessas de Deus vão se cumprir esse ano. Esse ano vai haver o nosso dia, que o Senhor vai nos chamar para falar conosco. Prepare-se. Sai dos prazeres desse mundo. Sai do engano de Satanás, que é caminho de morte. E prepare-se para entrar na terra que Deus te prometeu. Aleluia. Aleluia. Estamos de volta, pessoal, nesse segundo e último bloco e trazendo a palavra de Deus ao teu coração. É forte, hein? E eu quero levar você ao livro do profeta Jonas. Aqui no capítulo 1, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aí no versículo 3 diz: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha, para fugir da presença do Senhor. Eu acredito que todos nós conheçamos, Ive, um pouquinho da história de Jonas, né? Do peixe, do grande peixe que ficou 3 dias lá e tal. Eu não quero muito falar sobre essa questão, mas eu quero falar sobre um assunto direto ao teu coração nesse programa. A Bíblia diz que o Senhor apareceu ao profeta dizendo para ele: olha, você vai em missão à grande cidade de Nínive e você vai clamar contra ela, porque Deus tinha um problema com essa cidade, porque a malícia da cidade havia chegado até os céus e Deus então designou Jonas. E eu quero levar a você entender uma coisa: Deus nunca vai designar alguém que não esteja pronto, preparado para executar uma missão, né? Então Deus não erra nas suas escolhas. Que fique bem claro isso nessa história. Deus não errou em chamar Jonas. Deus não errou em falar com Jonas. Olha, eu quero que você vá até lá. Mas diante da realidade, quando Jonas ouve Deus o chamando para essa missão, a Bíblia diz que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Então, eu quero levar você a entender um outro lado da história que muitos deixam desapercebidos. Todo mundo fala desse texto, que Jonas fugiu de Nínive. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele se levantou para fugir da presença de Deus. Nínive era só um detalhe. Nínive era só o lugar da missão. E ele não desiste, ele não foge de Nínive. Ele foge da presença de Deus. E isso tem acontecido e nos dias atuais. Nós podemos ver, eu nunca vi em tanto tempo de ministério pessoas pararem, pedirem tempo, desistirem dos seus dons, dos seus chamados, e por um momento elas pensam: estou desistindo de Nínive, estou desistindo do meu diaconato, estou desistindo do meu pastoreio, estou desistindo do meu chamado ministerial. Mas eu quero levar você a entender que você não está desistindo do seu chamado, você está fugindo da presença de Deus. E isso aí tem uma conjectura bem diferente, porque quando nós decidimos parar ou por medo queremos fugir, essa fuga não é daquilo que fazemos, mas a fuga é do Deus que nos chamou para fazer aquilo que fazemos. Sabe, você hoje uma mensagem direta. Deus colocou isso no meu coração aqui no estúdio para ministrar essa palavra. Você pode ser essa pessoa que esteja me ouvindo agora, esteja fugindo, achando que está fugindo para evitar um problema, está fugindo e a unção que você recebeu.
E a unção que Deus deu a você. E quando nós desistimos do nosso chamado, desistimos do nosso ministério, desistimos do nosso casamento, quando recebemos uma unção, quando recebemos uma bênção para isso, nós não estamos fugindo da nossa esposa, não estamos fugindo do nosso marido, nós estamos fugindo da presença de Deus. E isso vai trazer consequências graves. E quando nós fugimos da presença de Deus, não tem probabilidade alguma, é zero, da nossa vida dali em diante dar certo, das coisas acontecerem de forma correta. E muitos param. E essa semana que passou eu ouvi um diácono dizer para mim assim, eu tô pedindo um tempo porque eu não tenho feito a obra como eu deveria de fazer e tal. E aí esse mundo de desculpas, esse mundo de criar conjecturas para fugir da presença de Deus, Jonas nos ensinou que isso já havia muito antes dos dias de hoje. E a vida de Jonas diz que ele foge, então ele vai para Jope, pega o navio e vai embora e decide ir para Tarsis e não para a Síria. E Nínive é a capital da Síria. E ali ele decide não ir para lá porque ele teria que falar e os homens eram bárbaros e ele tem medo de morrer. Mas ele está fugindo da presença de Deus porque Deus não chamou ele sendo incapaz. E aí eu quero levar vocês agora para duas vertentes que são extremamente importantes para a nossa compreensão bíblica, que quando alguém desiste, como Jonas, foge, ele está dizendo que quem escolheu ele foi incapaz de ter uma visão de que aquela pessoa era preparada para aquilo. É a primeira coisa que acontece. Quando pessoas querem desistir do ministério, e uma vez eu tive que ouvir isso, de uma pessoa dizendo assim, eu acho que o Senhor me escolheu e o Senhor me ordenou precocemente. E eu falei assim, não. Quando eu chamei, você aceitou. E quando você aceitou, você recebeu uma unção. Não existe atitude precoce num conceito desse tipo. Quando nós ungimos, nós vivemos pela unção. Vivemos para valorizar a unção que Deus derramou sobre a nossa vida. Então, Jonas está dizendo que Deus estava errado, que Deus não sabia escolher. Jonas está dizendo que Deus não tinha capacidade para escolher a pessoa certa quando ele foge. E segundo, quando ele foge, ele está trazendo uma ideia de que era possível fugir da presença de Deus. Queridos, não podemos fugir da presença de Deus. Talvez você esteja me vendo aí desviado há tanto tempo. E você pensa que você fugiu da igreja, que você saiu da igreja. Não, você fugiu da presença de Deus. E Deus está chamando você de volta. Não tem jeito, não tem como fugir. E o maior exemplo de vida é Jonas. Porque Jonas, ele pega aquele momento, ele foge e passa por tantas adversidades. O barco que ele estava, pessoas sofreram, pessoas sofrem quando a gente foge, que muitas das vezes nós tomamos atitudes precipitadas, sozinhos, pensando em nossa vida, esquecemos que temos uma família, que temos filhos. E quando nós fugimos da presença de Deus, os nossos filhos também fogem junto conosco, e aí não vem a igreja. E como é que hoje nós vamos pensar em criar filhos nos dias de hoje, longe da presença de Deus? Irmãos, não adianta só o amor de mãe e de pai, não adianta só um cuidado de mãe e de pai. O mundo está aí, eles vão crescer e um dia eles vão fazer escolhas. E nós não podemos permitir que os nossos filhos estejam longe da presença do Senhor, longe das coisas de Deus, longe da vida com Deus, do serviço a Deus. Então, meu querido, não adianta fugir. Você pode estar sendo um Jonas, fugindo da presença do Senhor. Você não fugiu do seu ministério, você não fugiu da igreja, você não fugiu de casa, você está fugindo do próprio Deus que preparou tudo isso para você e para te fazer feliz. Então, antes que o navio naufrague, antes que você tenha que passar pelo naufrágio, pela boca do peixe, 3 dias, e ser vomitado na praia de Nínive, lá no Mediterrâneo, antes que você passe por isso tudo, Deus está me trazendo aqui, dizendo para você, volta agora, para de fugir do seu Deus.
Ele tem planos e os seus planos são superiores. Os seus planos são maiores. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, quando você falar, Ele vai te honrar. Então tome uma atitude de fé. Mude a sua mente, mude a sua atitude e creia que não temos como fugir do nosso Senhor Deus. É impossível fugir da sua presença. E todos que fogem da sua presença pagam um grande preço. Todas as pessoas, quando voltam, Ive, voltam arrebentadas, destruídas. E nós temos grandes exemplos e conheço grandes exemplos de pessoas que fizeram isso e hoje estão pagando um preço que são incapazes de suportar tamanha dor e aflição. Mas Deus está dando uma oportunidade para você. Volta logo, volta hoje, volta agora. Diga, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Procura o seu pastor, procura a sua igreja, volte para o seu ministério, volte para a sua função, volte para o que Deus planejou para você e não tenha medo, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. Não permita que a sua família sofra, não permita que a sua esposa, que o seu esposo, que os seus filhos sofram por uma atitude inconsequente de pensar que nós podemos fugir da presença do Senhor. Jamais vamos conseguir isso. Então, meu querido, acerte a tua vida com Deus. Tome um posicionamento com Ele agora. Você precisa hoje dobrar o seu joelho. Jogue o teu orgulho, a tua prepotência, as tuas dores. E talvez você esteja dizendo assim, mas bispo, eu passei por muito, fui muito humilhado naquela igreja, passei por muita luta, passei por muita coisa. Ei, para de fugir. Não tem como fugir. Se o destino é Nínive, vamos para Nínive. Se o destino é tal lugar, vamos para tal lugar. Porque se você não for pela vontade de Deus, você vai pela boca de um peixe, você vai pelo naufrágio, você vai de qualquer maneira, não tem como fugir. Então evite um tempo de processos negativos, de dores desnecessárias, não é? De colheitas que vão gerar coisas terríveis. Eu já vi casamentos serem desfeitos porque pessoas se afastaram. Eu só quero terminar essa palavra contando um testemunho para que você entenda a profundidade dessa mensagem, apesar de ser tão simples, mas que com certeza está mudando a sua vida. Nós tínhamos aqui na igreja um jovem que trabalhava muito aqui, que gostava muito de estar aqui, limpando a igreja, varrendo e tal. E uma vez a mãe dele procurou a bispa e falou assim, eu queria que você conversasse com o meu filho, que o meu filho está vindo muito à igreja e tal, e isso não é bom, porque ele tem que fazer, ele não arruma as coisas em casa e tal. E aí eu fui conversar com o menino e falei para ele que ele tinha que dar mais atenção em casa e isso tudo. Mas ele falou assim para mim, bispo, tudo bem, eu vou fazer tudo, só não me deixa eu sair daqui. Eu amo esse lugar. Eu falei, tudo bem, vou conversar com a sua mãe. E ele começou a mudar as suas atitudes em casa, fazer o que tinha para fazer. Mas a mãe dele, cristã, era membro aqui da igreja, não satisfeita, chegou um dia para mim e falou assim, olha, ele melhorou, mas isso não é o suficiente, ele vem muitas vezes para cá e fica aqui, e isso traz problema, não sei o quê, bababá. Então eu estou punindo ele, estou impedindo que ele venha à igreja. E eu falei assim, olha, você cuidado com isso, porque ele ama a igreja e você pode mexer em muitas coisas com isso. Não, eu sou a mãe dele, eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei, tudo bem. E aí hoje, o garoto, resumindo a história, hoje é um viciado em cocaína. Por quê? Porque minha mãe não quer que eu vá à igreja, eu vou para o mundo. E começou a frequentar as bocas, começou a fumar cigarro de maconha e começou a entrar para o mundo e olha, fugiu da presença de Deus. A mãe fez com que ele fugisse da presença de Deus e agora, há pouco tempo, veio pedir oração pelo menino. Eu tive a oportunidade de dizer para ela, você foi fugir, olha a consequência, e agora vai ser um processo longo, doloroso, desse menino despertar, porque ele não quer mais vir à igreja. Então já mandei jovens atrás deles, já mandei o líder da juventude atrás dele, e ele diz, eu não quero mais ir à igreja. E quem fez isso? A própria mãe.
tentando fugir, né? Então, como é que pode isso acontecer? Como isso é perigoso? Não fuja, meu irmão, não fuja. Tome um posicionamento, evite as dores de Jonas. Por isso que eu não quero contar a história, porque a história não é importante para aqueles que não fogem da presença de Deus. Não vão, é só uma história para nos despertar a nós jamais fugirmos da presença do eterno Deus. Tome uma atitude hoje. Volta para a igreja, volta para casa. Você que saiu de casa, se iludindo, achando que vai ter uma vida melhor longe de casa, não vai. Volta para sua casa, volta para sua família, volta para Deus, volte-se para o seu pai, volte para o seu filho, se arrependam, peçam perdão e certamente vocês jamais vão experimentar um naufrágio e a boca de um peixe. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai ajudar você a cumprir o seu propósito. Obrigado a vocês por estarem aqui a mais esse programa. Ive, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Você é uma bênção na minha vida. E nós vamos terminando aqui mais um programa falando de vida. Muito obrigado ao Marlon Brandão, a toda essa equipe aqui de câmeras, de um estúdio, que todo esse apoio, esse amor com que eles fazem esse programa valer a pena e dar certo. Que você tenha um dia, uma noite, uma tarde maravilhosa na presença de Deus e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia!